A atenção é o recurso mais frágil e mais poderoso que você possui. Em um mundo que se alimenta das suas distrações, aprender a governar seu foco não é um luxo, é um ato de sobrevivência. Cada notificação que acende na sua tela, cada interrupção que invade o seu dia, cada impulso que você segue sem filtro, leva uma parte da sua energia que não retorna. E pouco a pouco, sem que perceba, você termina exausto sem ter avançado no que realmente importava. O estoicismo não conheceu celulares nem e-mails, mas conheceu a fragilidade da mente dispersa. Marco Aurélio advertia que a vida de cada homem se compõe do que ele pensa ao longo dos dias. Se você pensa fragmentado, viverá fragmentado. E se aprender a cuidar da sua atenção, sua vida inteira se organizará em torno daquilo que você escolheu olhar com intenção. A prática do autoenfoque não é moda nem técnica moderna de produtividade. É uma disciplina interior. Epicteto dizia que não podemos escolher os acontecimentos, mas podemos escolher quais pensamentos nos acompanham. E escolher quais pensamentos ocuparão sua jornada é, no fundo, a arte de dirigir seu foco. Você não precisa esperar condições externas ideais. O que precisa é fixar um norte e protegê-lo da dispersão. Cada manhã lhe oferece a oportunidade de decidir se viverá no automático, reagindo a tudo o que chega, ou se viverá a partir do centro, respondendo apenas ao que se encaixa em seu propósito. Essa diferença traça a linha entre sentir que a vida lhe escapa ou experimentar que avança, mesmo em passos breves, rumo a algo que o transcende. O problema é que costumamos acreditar que a atenção é infinita, e não é. Sua mente não é um rio inesgotável de clareza. É mais como um copo limitado que se turva se você o enche de sedimentos. Cada distração, cada conversa vazia, cada tela acesa sem rumo é um punhado de terra nesse copo. Ao final do dia, a água está turva e você se pergunta por que não conseguiu fazer o que era importante. A resposta não está no seu talento nem na sua inteligência, mas na sua capacidade de custodiar a pureza do seu foco. Por isso, cada segredo que você descobrirá neste episódio é uma ferramenta para limpar esse copo e enchê-lo apenas com o que realmente lhe serve. Sêneca afirmava que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. O mesmo acontece com a atenção. Não é que você não tenha capacidade de se concentrar, é que a entrega a quem não a merece. E assim como um sábio administra seus bens com cautela, também administra seus pensamentos. Não permita que qualquer um roube suas horas internas. Lembre-se, o que você consome com os olhos e os ouvidos se converte no que habita sua mente. Se deixar que o ruído ocupe seus sentidos, o ruído será também sua voz interna. E se escolher nutrir sua mente com ideias claras, com silêncios férteis, com ações alinhadas, essa clareza se tornará seu modo de estar no mundo. O autoenfoque não significa se fechar em uma bolha, mas aprender a distinguir. O que merece minha atenção agora? O que não merece? Essa pergunta é a que o devolve ao presente e o resgata da inércia. Porque a verdade é que você não pode fazer tudo, não pode atender a todos, não pode estar em todos os lugares. Fingir que sim é condenar-se a viver pela metade em cada espaço. A sabedoria estoica não busca que você seja onipresente, busca que seja inteiro no que escolhe. E para isso, cada segredo deste episódio será um treinamento. Desde definir seu propósito ao despertar até recompensar-se com um descanso virtuoso no final. Cada segredo é uma fronteira invisível que separa a vida consciente da vida arrastada. São práticas simples, mas radicais, porque devolvem a você o leme do seu dia. Não espere um sistema complexo nem um manual impossível. Espere lembretes breves, claros e contundentes que poderá aplicar desde já. A verdadeira mudança não acontece em discursos, acontece em rotinas. E o autoenfoque não é uma promessa de um dia. É uma arte que se cultiva todos os dias. Se alguma vez você sentiu que o tempo não basta, que suas metas se diluem, que termina exausto com a sensação de ter corrido muito e avançado pouco, este episódio é para você. Aqui você não encontrará motivação passageira nem frases doces para se enganar.
Aqui, você receberá a dureza da disciplina que lhe permitirá cortar pela raiz o que o dispersa e fortalecer o que o centra. O preço é alto, terá de renunciar a velhas comodidades e a pequenas adições, mas a recompensa é maior. Você recuperará sua capacidade de decidir a quem entrega sua energia. Hoje começa um treinamento diferente. Não se trata de aprender a correr mais rápido, mas de aprender a caminhar mais reto. Não se trata de encher sua agenda de tarefas, mas de liberar espaço para o essencial. Não se trata de impressionar os outros, mas de viver com a satisfação íntima de ter sido fiel ao que disse que faria. Marco Aurélio aconselhava levantar-se cada manhã com a disposição de enfrentar a dificuldade como parte natural da vida. Esse conselho, aplicado ao autoenfoque, significa que as interrupções virão, mas você decidirá como responder. Você não controlará tudo o que ocorre, mas poderá controlar seu padrão de concentração. Esta jornada de 10 segredos estoicos é uma declaração. Sua atenção não está à venda. Seu foco não será mais um brinquedo das distrações. A partir de agora, cada dia pode ser um espaço para reafirmar sua dignidade, para viver com intenção, para proteger o que realmente importa. E com cada segredo, você irá descobrindo que o poder da sua vida não está em quantas coisas faz, mas em quanta presença coloca no que escolhe fazer. O estoicismo lembra que a virtude se cultiva no cotidiano, no modo de responder ao ruído, na forma de ordenar suas prioridades, na serenidade com que protege seu propósito. Hoje você aprenderá a treinar esse músculo invisível do autoenfoque, e quando conseguir fazê-lo, não apenas terá protegido sua produtividade, terá protegido sua vida inteira, porque uma vida sem foco é uma vida emprestada ao capricho dos outros. Mas uma vida com foco é uma vida que começa a escrever sua própria história. Antes de começar, quero que declare seu compromisso deixando nos comentários: a partir de hoje, protejo o meu foco. Essa frase será seu lembrete de que você está aqui para blindar sua mente, não para entregá-la ao ruído. Este é o momento de mostrar a si mesmo que você merece clareza, direção e a liberdade de ser dono da sua atenção. Sem mais delongas, comecemos. Primeiro segredo estoico: propósito antes da tela. Ao abrir os olhos todas as manhãs, a primeira coisa que a mente moderna pede é acender uma tela. Mas o que o seu espírito realmente precisa é acender um propósito. Não se trata de um gesto simbólico, mas de uma âncora real que define como o seu dia será colorido. Se antes de olhar notificações, manchetes ou e-mails, você decidir para que servirá hoje a sua atenção, estará exercitando a mesma disciplina que Epicteto exigia de seus discípulos: distinguir o que depende de nós daquilo que não depende. Sua atenção depende de você. Sua intenção depende de você. Sua primeira frase escrita em um caderno depende de você. E quando você a escreve, a vida deixa de empurrá-lo e você começa a guiá-la. Pense nessa linha de propósito como um contrato silencioso consigo mesmo. Não é poesia para enfeitar amanhã, é uma bússola concreta. Escrever, terminar o relatório para o cliente X ou preparar a conversa pendente com meu filho tem mais poder do que repassar mentalmente intenções vagas como aproveitar o dia. O verbo preciso aproxima sua mente da ação e reduz o espaço onde a preguiça e a dúvida costumam se infiltrar. Sêneca advertia que, para quem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento é favorável. Essa linha escrita no papel é o seu porto de hoje, um destino que guia todas as correntes. Quando isso se torna um hábito, você descobre que a linha escrita antes da tela funciona como um escudo. As notificações continuam chegando, as mensagens continuam tocando, as demandas alheias permanecem, mas já não encontram uma terra baldia. Deparam-se com um terreno preparado. Sua bússola lembra o que importa. E se você esquecer o rumo, basta reler a frase para se reconectar à sua direção. Marco Aurélio, em suas meditações, repetia a cada manhã que tipo de pessoas encontraria durante o dia. Você pode repetir a si mesmo que tipo de trabalho vai cuidar e que tipo de presença vai sustentar. O poder dessa prática não está na dificuldade, mas na constância. Escrever uma linha não leva mais de 1 minuto,
mas tem a força de um alicerce. Pense na diferença entre uma casa construída sobre a rocha e uma erguida sobre a areia. A rocha é essa intenção clara. A areia é o capricho do impulso. Todas as manhãs você pode escolher se vive sobre fundamentos ou sobre suposições. Quando o dia se torna difícil, a rocha o sustenta. Quando o ânimo vacila, a rocha lembra que o sentido não se perdeu, apenas se nublou. Não se trata de buscar grandeza na frase. Você não precisa de uma máxima brilhante nem de um slogan memorável. Basta um compromisso simples. Avançar 2 páginas do manuscrito. Caminhar 30 minutos com atenção plena. Resolver a conversa desconfortável do trabalho. O tamanho da ação importa menos do que a clareza. A mente precisa de concretude para focar sua força. Uma frase difusa alimenta distração. Uma frase nítida desperta energia. Lembre-se sempre de que a menor ação, feita com direção, supera o plano mais brilhante que nunca se concretiza. Haverá manhãs em que você sentirá resistência. Dirá a si mesmo: hoje não preciso escrever nada, já sei o que tenho que fazer. Esse é precisamente o momento de insistir, porque o ato de escrever não é apenas um lembrete, é uma declaração de soberania. É dizer a si mesmo: não serei escravo do fluxo externo, decidirei meu fluxo interno. É, nas palavras dos estoicos, um exercício de hegemonikon, o governo da sua parte diretora. Não espere sentir motivação. Escreva a frase e a motivação virá depois. A ordem não é motivação primeiro e ação depois, mas ação primeiro e serenidade depois. Ao final do dia, revise essa linha. Pergunte a si mesmo se a honrou. Se não o fez, não caia na armadilha da culpa, porque a culpa apenas paralisa. Em vez disso, aprenda. Talvez a linha tenha sido ambiciosa demais, talvez carecesse de verbo concreto, talvez você tenha esquecido de relê-la no meio da jornada. Ajuste a prática com calma. Na manhã seguinte, terá outra oportunidade de escrever uma única frase que governe seu rumo. Assim se educa a mente, não com castigos, mas com repetições sóbrias. Se cumprir essa pequena promessa todas as manhãs, algo profundo começará a mudar. Você passará a confiar em si mesmo, porque verá que é capaz de decidir antes que o ruído decida por você. A confiança não nasce de grandes vitórias heróicas, mas dessas microações mantidas ao longo do tempo. E quando confiar em sua palavra, sua dignidade se fortalecerá. Você deixará de viver disperso e começará a viver alinhado. Como dizia Epicteto, ninguém é livre se não for dono de si mesmo. Esse domínio começa escolhendo o que você escreve primeiro antes de olhar para a tela. A beleza deste segredo é que não exige condições especiais. Não requer dinheiro, não precisa de tecnologia avançada, não depende de outros. Apenas exige papel, lápis e 1 minuto de sinceridade. Nesse minuto você decide de que cor se tingirá sua alma durante o dia. Se deixar que sejam as telas a decidir, sua alma se tinge de dispersão. Se decidir você, ela se tinge de intenção. E essa simples mudança faz com que até um dia comum se transforme em um dia significativo. Transforme seu caderno em um templo. Não é preciso solenidade, mas sim respeito. Cada linha que você escreve ali é uma semente. Algumas germinarão em frutos imediatos, outras levarão semanas, mas todas lembram que você não vive à deriva. Você escolhe, você dirige, e a cada dia em que confirmar essa escolha, estará praticando a verdadeira liberdade que os estoicos defendiam. A liberdade de não ser arrastado pelo ruído, a liberdade de começar o dia a partir do centro, a liberdade de sustentar sua dignidade em uma única frase escrita com calma. Segundo o segredo estoico, um compromisso inegociável. Cada dia traz consigo uma avalanche de tarefas, compromissos, e-mails, mensagens e distrações disfarçadas de urgências. Em meio a essa tempestade, o segredo do autoenfoque não está em fazer tudo, mas em decidir o que será inegociável. Um compromisso inegociável significa escolher uma tarefa crítica, dedicar a ela um bloco de 60 a 90 minutos e proteger esse bloco como se fosse um tesouro. Nada o interrompe, nada o desloca, nada o reduz a um desejo.
É o seu santuário diário, a sua pequena cidadela de concentração. Marco Aurélio escrevia que o valor de um homem se mede por aquilo a que se entrega com plena convicção. O seu compromisso inegociável é essa medida, o testemunho do que você decidiu honrar acima do ruído. O perigo da dispersão é que o dia pode se encher de movimentos sem direção. Você pode passar horas respondendo mensagens, corrigindo minúcias, revisando métricas e sentir que trabalhou duro, quando na realidade mal tocou no essencial. Por isso, o compromisso inquebrantável é tão valioso. Corta a ilusão de produtividade e devolve a força ao essencial. Sêneca advertia que desperdiçamos tempo com o supérfluo e depois nos queixamos de que a vida é curta. O bloco inegociável é uma vacina contra esse desperdício. Você o reserva, o marca, o anuncia à sua própria mente e depois o cumpre com serenidade. O ritual começa antes da execução. Não basta decidir de forma difusa. É preciso preparar. Na tarde anterior, ou na primeira hora do dia, abra sua agenda e escreva com precisão qual tarefa será o seu compromisso. Nomeie-a com um verbo claro: redigir, gravar, analisar, resolver. Prepare o ambiente. Retire o celular da vista, feche abas desnecessárias, silencie notificações. Avise quem convive com você, se necessário, que estará em modo blindado. Esse ato de preparação já é uma declaração de respeito pelo seu tempo. Epicteto ensinava que não devemos entrar na arena sem ter treinado. Do mesmo modo, não entre no seu bloco sem tê-lo preparado. Durante esses minutos blindados, a disciplina consiste em permanecer. Permanecer mesmo que o impulso de verificar outra coisa arda. Permanecer mesmo que surja a ansiedade de estar desconectado. Permanecer mesmo que sua mente invente desculpas. O músculo da atenção se treina retornando uma e outra vez. Não lute contra a distração. Observe-a, respire e volte. Cada retorno é uma vitória. Cada vez que você escolhe permanecer na tarefa, rompe a cadeia de impulsos automáticos e afirma sua liberdade. Marco Aurélio aconselhava a fazer cada ato como se fosse o último, sem distração, sem queixa, sem fingimento. Esse espírito deve guiar o seu bloco inegociável. Ao terminar, faça um fechamento consciente. Levante-se, caminhe, beba água, respire fundo. Não salte imediatamente para outra atividade como se nada tivesse acontecido. Reconheça que você defendeu um território de valor. Esse fechamento marca para a sua mente que você cumpriu e a confiança cresce. O hábito se fortalece quando é celebrado com dignidade, não com euforia nem com dopamina barata, mas com a satisfação sóbria de ter sido fiel a si mesmo. Essa fidelidade se converte com o tempo em confiança profunda. Você sabe que pode prometer algo a si mesmo e cumprir. Pode ser que algum dia seu bloco se rompa por uma urgência real. Nesse caso, não dramatize. Encerre, respire e reprograme. O inegociável não significa rígido, significa prioritário. A vida traz imprevistos, mas se a cada dia você conseguir pelo menos um bloco blindado, a direção geral da sua vida se mantém. Não deixe que um desvio anule a prática. Seja paciente e constante. A sabedoria estoica ensina que não controlamos as circunstâncias, mas sim a resposta. A sua resposta é retornar ao compromisso assim que possível e sustentá-lo no dia seguinte. Após semanas, você notará uma mudança profunda. O dia já não se sente como um território roubado pelos outros, mas como uma jornada com um centro sólido. Seus resultados falarão: projetos avançados, decisões claras, trabalhos entregues. Mas o mais importante não será o visível, e sim a serenidade cultivada. Porque o essencial deste segredo não é a produtividade, mas a dignidade de ter vivido segundo a sua própria palavra. Epicteto lembrava que a liberdade começa em não se deixar arrastar pelo que não depende de nós. Quando você blinda o seu bloco inegociável, afirma sua liberdade diante do caos moderno. Não subestime o poder desse gesto. Uma hora de atenção profunda pode equivaler a jornadas inteiras de dispersão. Não busque acumular horas,
Busque cultivar integridade nesse espaço sagrado. Faça-o todos os dias, mesmo em jornadas difíceis, mesmo em férias, mesmo em momentos de cansaço. A continuidade constrói o caráter. E quando você olhar para trás, descobrirá que sua vida mudou não por grandes revoluções, mas pelo hábito humilde de honrar um compromisso inegociável diário. Ali está sua força, ali está sua dignidade, ali está sua liberdade. Terceiro segredo estoico: fronteiras de tempo. O tempo não é infinito, embora nossa conduta muitas vezes o negue. Agimos como se tivéssemos horas inesgotáveis, como se o dia fosse um tecido elástico que pudesse ser esticado à vontade. Mas na prática, cada minuto entregue à dispersão é um minuto arrancado do essencial. O relógio, bem usado, não é um inimigo, mas um aliado que protege a mente. Deixar o dia deslizar sem limites claros é abrir as portas para a dispersão. Fixar fronteiras temporais é erguer muros que sustentam a atenção. Quando tudo está aberto, nada se conclui. Quando você traça um início e um fim, surge a intensidade tranquila. Um bloco não é uma prisão, é uma margem. Saber que o trecho tem fim reduz a ansiedade de querer cumprir tudo de uma vez e permite que você entregue presença total ao que está fazendo. A fronteira temporal é uma decisão prática e filosófica. Prática porque organiza sua jornada em espaços definidos que a mente reconhece e respeita. Filosófica porque encarna a ideia estoica de que nossa vida é um conjunto limitado de atos, cada um com valor próprio, cada um digno de ser vivido como se fosse o último. Marco Aurélio repetia: não perca mais tempo discutindo como deve ser um homem bom, seja um. Aplicado ao tempo, significa: não perca horas pensando em quando começar ou terminar. Fixe uma hora, cumpra-a e honre esse marco. A clareza libera a energia, enquanto a vagueza a consome. Defina blocos de acordo com seus ritmos naturais. Se sua mente está mais fresca pela manhã, coloque ali as tarefas profundas. Se a tarde é seu momento de energia, reserve esse trecho. A fronteira temporal não é uniforme para todos. Adapta-se à biologia e às circunstâncias de cada um. O essencial é que exista. Acrescente respirações de transição entre blocos, 2 ou 3 minutos de pausa consciente para soltar a tarefa anterior e entrar na seguinte sem arraste. Esse pequeno rito limpa a mente como quem enxágua um pincel para voltar a usá-lo. Não é tempo perdido, é tempo investido em preservar a qualidade do que vem. O perigo de não fixar fronteiras é que tudo se converte em presente interminável. Você revisa uma mensagem, depois outra, depois uma rede social, e quando olha o relógio, já se passaram 2 horas. O que aconteceu? Você viveu sem limites, e a ausência de limites sempre se paga com vazio. Sêneca advertia que não somos pobres de tempo, mas esbanjadores. A fronteira temporal é a forma mais concreta de deixar de desperdiçar. Atribuir 15 minutos para responder e-mails, meia hora para chamadas, 1h30 para a tarefa central. Assim, cada coisa tem seu curso, e o que não cabe é adiado ou descartado. Um erro comum é confundir a fronteira temporal com rigidez. Não se trata de viver com cronômetro tirânico, mas de sustentar a vida com marcos vivos. Como um rio que flui melhor quando tem margens, assim flui a mente quando sabe onde começa e termina cada trecho. O bloco pode ser movido se surgir um imprevisto, mas não desaparece. Essa flexibilidade realista é o que mantém a prática. Se a fronteira se rompe, não transforme a quebra em derrota. Repare no momento, feche os olhos, respire e escreva em uma linha o que retomará e quando. Se não puder retomar hoje, agende o próximo bloco disponível. O importante é que o marco volte a existir. A fronteira também cumpre uma função social. Quando você comunica com clareza à sua equipe, à sua família ou a seus colegas quais são seus trechos de concentração e quais são suas janelas de resposta, reduz fricções. Você deixa de ser vítima de interrupções constantes e começa a treinar os outros a respeitarem seu tempo. E quando chega o momento de atendê-los, você o faz com maior presença, porque sabe que esse espaço também tem um início e um fim. Assim,
Todos ganham. O limite pessoal se converte em benefício coletivo. Não se esqueça de que a fronteira temporal inclui o descanso. Não é um recurso apenas para trabalhar mais, é um recurso para viver melhor. Se você não delimita seu descanso, o trabalho o invadirá. Se não delimita o trabalho, o descanso se diluirá em culpa e evasão. A fronteira equilibra ambas as dimensões. Marco Aurélio, em suas notas noturnas, exortava a soltar o dia com gratidão e preparar a mente para o descanso. Nós podemos imitá-lo encerrando a jornada com um ritual que marque o limite. Desligar a tela, anotar o que ficou pendente, agradecer o que avançou e permitir que o corpo entre em repouso. Na prática, as fronteiras temporais podem assumir formas muito simples. Um temporizador na mesa, um alarme suave no celular, um sino que toca. O importante é que esse som ou sinal lhe lembre que o trecho começou ou terminou. Esse lembrete externo reforça o compromisso interno. A mente se acomoda a ciclos, ao repeti-los, fortalece-se o hábito. Com o tempo, você já não precisa tanto do lembrete. O corpo sabe que, ao sentar-se naquele lugar e naquela hora, começa um bloco, e a mente responde. Haverá resistência. Você dirá que os blocos cortam a inspiração, que precisa de liberdade total. Mas a verdade é o oposto. A liberdade floresce dentro de um marco. O pintor cria com intensidade no tamanho da tela. O músico compõe com notas limitadas. O escritor se concentra em um capítulo. A criatividade agradece o limite, porque dentro dele pode jogar com seriedade. O ilimitado produz dispersão, o delimitado produz maestria. Sêneca afirmava que quem se dispersa em tudo não se entrega a nada. As fronteiras temporais são sua resposta a essa tentação de querer abarcar tudo sem realizar nada. Após semanas de prática, você notará uma mudança na textura dos seus dias. Já não sentirá que o tempo escorre como água entre os dedos. Sentirá que cada trecho tem seu sabor, que cada ato tem seu espaço, que cada compromisso tem sua hora. Descobrirá-se menos ansioso, porque sabe que o que está pendente tem um lugar designado. Descobrirá-se mais sereno, porque confia em que o dia não se decide minuto a minuto, mas se sustenta em blocos. E ao olhar para trás, verá que esses blocos construíram capítulos completos da sua vida, projetos concluídos, relações cuidadas, aprendizados sólidos. Marco Aurélio costumava lembrar a si mesmo que cada ato devia ser feito como se fosse o último, sem distração, sem fingimento, sem queixa. Traga essa frase para os seus minutos delimitados. Não dramatize, decida. Quando o temporizador soar, celebre a integridade do trecho, anote a próxima ação e solte. Encerrar bem é tão importante quanto começar bem. Porque quem não sabe encerrar, carrega culpas, e quem não sabe começar, carrega indecisões. As fronteiras temporais treinam ambas as virtudes, a arte de começar com clareza e a arte de terminar com dignidade. Com o tempo, sua vida inteira começa a se parecer com uma partitura, a compassos intensos e silêncios intencionais. Essa música é dirigida por você. Não é acaso, não é capricho, é uma obra em que cada bloco tem seu lugar. As fronteiras temporais não reduzem sua liberdade, tornam-na possível, lembram-lhe que seu tempo é finito e que cada minuto entregue com consciência é um minuto ganho à dispersão. Jogue com seu tempo como um mestre paciente. Delimite, respeite, ajuste e volte. Assim, dia após dia, você transformará sua jornada em uma obra de atenção plena, onde cada bloco é um tijolo que sustenta a casa da sua vida. Quarto segredo estoico: ritual de início. Cada transição no seu dia é um limiar, e a maioria de nós o atravessa de forma inconsciente. Passamos de uma tarefa a outra sem fechar nem abrir nada, carregando resíduos do que passou e ansiedade pelo que vem. O resultado é uma mente saturada que nunca está totalmente presente. O ritual de encaminhamento corrige essa dispersão. Antes de cada bloco de trabalho ou de concentração, respire por 30 segundos, nomeie sua intenção e comece já. Parece simples,
Quase trivial, mas nessa pausa mínima esconde-se um poder imenso. É o momento em que o piloto automático se interrompe e sua vontade retoma o controle. Marco Aurélio lembrava que a alma se tinge daquilo em que pensa constantemente. Com um ritual breve você pode escolher a cor com que se tingirá a próxima hora. Respirar 30 segundos não é perder tempo, é ganhar clareza, é convidar o corpo a soltar a tensão acumulada e a preparar um terreno limpo. Epicteto ensinava que as impressões nos chegam a cada instante, mas o que importa é o assentimento que lhes damos. A respiração antes de iniciar um bloco é a forma prática de negar assentimento ao ruído e concedê-lo à intenção. Nesses 30 segundos, sua mente deixa de arrastar a reunião incômoda que acabou de terminar ou a distração que ainda vibra no bolso. Você sai de uma pista e entra em outra com decisão. Nomear a intenção é o segundo pilar. Não basta querer focar, é preciso dizer em voz baixa ou ao menos formular com nitidez na mente: vou escrever as páginas que faltam, vou preparar a proposta com calma, vou revisar os dados deste cliente. Quando a intenção é nomeada, ela se torna real, porque a linguagem não apenas descreve, também ordena. Sêneca afirmava que o que pensamos dá forma à nossa vida. Dizê-lo em palavras reforça essa forma. A mente, ao ouvir sua própria declaração, entende que já não está no terreno do difuso, mas no do compromisso. O terceiro passo é começar de imediato. Não prolongue a transição. O ritual não é uma desculpa para adiar, mas um trampolim para a ação. 30 segundos de respiração, uma frase de intenção e, em seguida, a primeira microação. Abrir o arquivo, escrever a primeira linha, dar a primeira chamada, mover o primeiro dado. Se você deixar um vazio entre o ritual e a ação, a mente se infiltra com desculpas. A força do ritual está em sua imediaticidade. É como acender um fósforo. Se não o aplicar de imediato, a chama se apaga. Convém entender que este ritual é um treinamento da mente para não arrastar inércias. Num mundo saturado de estímulos, passamos grande parte do dia em transição, de aplicativo em aplicativo, de conversa em conversa, de pensamento em pensamento. Sem ritual, todas essas transições nos desgastam. Com ritual, cada transição se converte em renascimento. Ao praticá-lo constantemente, você transforma a qualidade dos seus blocos. Não importa se o bloco dura 15 minutos ou 2 horas, importa que você entra nele com uma presença renovada. Esse ritual também ensina humildade. Reconhecer que precisamos de uma ponte para nos concentrar é aceitar nossa vulnerabilidade. A mente não se concentra por decreto, concentra-se com prática. Os estoicos nunca negaram a dificuldade da natureza humana. Ao contrário, assumiram-na como terreno de treino. O ritual de encaminhamento é essa academia cotidiana, um espaço onde você reconhece sua tendência à dispersão e a corrige com um gesto breve, silencioso e sóbrio. Com o tempo, o ritual torna-se uma âncora emocional. Seu corpo e sua mente associam a respiração e a intenção ao início da concentração. Como um atleta que escuta o tiro de partida, como um músico que afina seu instrumento, você aprende a entrar em estado profundo com um gesto mínimo. Essa repetição cria um condicionamento virtuoso. Basta a pausa e a frase para que a mente entenda que é hora de focar. Assim, o que começou como disciplina consciente transforma-se em hábito natural. Haverá momentos em que você o subestimará. Pensará que não é preciso respirar, que basta se lançar à tarefa, e pode até funcionar por um tempo, mas a qualidade não será a mesma. Sem o ritual, você entra com ruído. Com o ritual, entra com silêncio. A diferença se nota na serenidade que você mantém durante o bloco, na paciência com que enfrenta obstáculos, na clareza com que o encerra ao final. O ritual não é um luxo, é a base invisível da sua consistência. Integre esse gesto também em âmbitos fora do trabalho. Antes de uma conversa importante, respire e diga a si: vou ouvir com calma. Antes de sair para treinar, respire e diga: vou cuidar do meu corpo com dignidade. Antes de um momento de lazer, respire e diga: vou desfrutar sem culpa.
Assim, o ritual deixa de ser apenas uma ferramenta de produtividade e se converte em uma arte de viver. Cada limiar do dia é uma oportunidade de escolher como entrar. E cada vez que você escolhe, reforça sua liberdade. O segredo do ritual de encaminhamento está em sua simplicidade. Você não precisa de um manual complexo, não precisa de tecnologia sofisticada, só precisa de consciência e vontade. Mas essa simplicidade é enganosa. O que parece pequeno é, na verdade, profundo. Porque a qualidade do seu dia não se mede apenas em grandes decisões, mas na forma como você entra em cada trecho. E quando cada entrada é consciente, toda a jornada se enche de presença. Marco Aurélio, ao escrever para si mesmo, repetia lembretes breves, quase como mantras. Não os fazia para soar inspirado, mas para treinar a mente. Seu ritual de encaminhamento é a versão prática dessas notas. Frases sóbrias que orientam a ação. Pratique-o todos os dias, tantas vezes quantos blocos tiver. Respirar, nomear, começar. Esse tríptico se tornará seu escudo contra a dispersão e sua chave para a clareza. Com os meses, você descobrirá que este ritual é muito mais do que uma técnica. É uma filosofia em ação. Ensina que a vida não muda de repente, muda em cada transição. Lembra que o grande se sustenta no pequeno, que a dignidade se constrói com gestos aparentemente humildes. E quando olhar para trás, verá que o que transformou sua vida não foi um grande evento, mas a repetição paciente de um ritual de 30 segundos. Ali está a essência do estoicismo, na prática cotidiana que converte cada instante em uma oportunidade de virtude. Quinto segredo estoico: controle de entradas. A mente é como uma cidade murada. Se você deixa os portões escancarados, qualquer ruído, qualquer sombra, qualquer mercador ou charlatão entra sem pedir licença. E logo descobre que já não governa o próprio espaço interior, mas vive reagindo ao que os outros trazem para dentro. Custodiar as entradas significa decidir quais estímulos, quais vozes, quais imagens e quais mensagens terão acesso à sua atenção. Num mundo saturado de notificações, a disciplina mais radical não é produzir mais, mas deixar entrar menos. Os estoicos sabiam bem: a alma se forma com aquilo que a alimenta a cada dia. Se você nutre o espírito com ruído, o espírito torna-se ruído. Se o nutre com clareza, ele se torna claro. A prática concreta é simples de descrever, embora difícil de sustentar. Estabeleça janelas fixas para consultar e-mails, mensagens ou redes e, fora dessas janelas, mantenha-se inacessível. Você não é escravo da imediaticidade. A urgência que os outros sentem não precisa se tornar a sua. Sêneca advertia que quem vive pendente de todos não vive para si mesmo. Quando você decide que só revisará mensagens em determinados horários, não se torna irresponsável, torna-se dono da sua jornada. O trabalho profundo e a vida plena precisam de muros. Sem muros, qualquer estímulo invade. Com muros, o essencial floresce. Pense em como sua energia muda segundo o que consome primeiro no dia. Se sua entrada inicial é um fluxo de notícias caóticas ou comentários agressivos, seu ânimo se carrega de ansiedade. Se, ao contrário, sua entrada é uma leitura breve, uma reflexão, uma linha escrita no caderno, seu dia toma outra cor. Marco Aurélio começava suas manhãs lembrando-se de que encontraria pessoas mal-humoradas, ingratas, injustas. Esse era seu modo de preparar a entrada da jornada. Você pode fazer o mesmo. Antecipar o que entrará e decidir como vai recebê-lo. Custodiar a entrada é antecipar e filtrar, não deixar que o acaso decida. Muitos pensam que filtrar informação é perder oportunidades. Mas o que você realmente perde ao não filtrar é a sua vida. Cada minuto entregue a estímulos irrelevantes é um minuto a menos para o que você diz valorizar. Custodiar as entradas não é fechar-se ao mundo, é discernir o que merece sua atenção e o que não merece. Epicteto lembrava que não controlamos o que acontece, mas controlamos o julgamento que fazemos disso.
E o julgamento começa por decidir o que deixamos entrar em primeiro lugar. Não é o mesmo abrir a porta para uma multidão caótica que deixar passar apenas o que traz valor. Faça a prova durante uma semana. Defina 3 momentos para revisar mensagens: no meio da manhã, no meio da tarde e antes de encerrar o dia. No restante do tempo, bloqueie notificações. Mantenha o celular fora da vista. No início você sentirá ansiedade, o medo de perder algo, o vício da imediaticidade. Mas logo descobrirá o contrário, não perdeu nada essencial e ganhou horas de clareza. O que era urgente para outros quase nunca exigia sua resposta imediata. E o que era realmente importante sempre encontra uma forma de chegar. A custódia das entradas também se aplica ao seu entorno físico. Quais objetos cercam sua mesa? Que ruídos entram no seu espaço? Que conversas você escuta de fundo? Cada um desses estímulos é uma entrada que consome parte do seu foco. Organizar seu espaço não é estética, é defesa. Uma mesa limpa reduz distrações. Um ambiente sereno facilita a concentração. Sêneca recomendava viver de forma sóbria e sem excessos. Aplicado ao trabalho, isso significa reduzir as entradas desnecessárias que saturam sua mente. Outro âmbito crucial são as redes sociais. Ali, cada deslizar de tela é uma entrada a mais, desenhada não para informar, mas para reter você. Custodiar as entradas nesse terreno exige coragem. Significa limitar o tempo, silenciar o irrelevante, deixar de seguir contas que alimentam inveja ou ansiedade e escolher conscientemente quais conteúdos nutrem seu ânimo. A liberdade não consiste em abrir cada porta, mas em escolher quais permanecem fechadas. Como dizia Marco Aurélio, a verdadeira liberdade consiste em fazer o correto com o que está em seu poder. E o que está em seu poder é filtrar o que entra na sua vida. Haverá quem o acuse de isolado ou distante por não estar sempre disponível. Mas a disponibilidade total é uma forma de escravidão. Ao custodiar suas entradas, você não se afasta dos outros, aproxima-se de forma mais íntegra quando decide responder. Porque a qualidade da sua presença aumenta quando sua mente não está saturada. Estar verdadeiramente com alguém requer ter filtrado antes o ruído. Assim, cada interação deixa de ser uma troca superficial e se converte em um encontro autêntico. Com o tempo, você notará uma mudança profunda. Sua mente ficará mais leve, suas emoções mais estáveis, suas decisões mais firmes. A custódia das entradas não protege apenas sua produtividade, protege sua alma. É uma prática de dignidade. Nem todos merecem acesso à sua atenção. E quando você decide isso a cada dia, reafirma que sua vida lhe pertence. Como ensinavam os estoicos, você não é responsável pelo que os outros pensam ou fazem, mas sim por como cuida da sua parte interior. Cuidar das entradas é cuidar da sua paz, e cuidar da sua paz é cuidar da sua vida. Quando você vive disperso, não é você quem governa sua vida. São as notificações, as urgências alheias e a ansiedade de não concluir nada. É passar de uma coisa a outra sem direção, com a mente cansada e o coração vazio. E se não fizer nada, essa dispersão se converte em sua rotina, em sua identidade, na forma como desperdiça cada dia. Por isso, inscrever-se não é um gesto menor, é uma declaração de defesa. Aqui você receberá a cada semana lembretes e ferramentas estoicas para blindar sua mente, proteger seu foco e treinar a clareza que permitirá viver com direção. Não encontrará ruído nem promessas vazias. Encontrará práticas que transformam a atenção em sua maior fortaleza. Não se inscrever significa continuar entregando sua vida ao trivial. Deixar que outros decidam por você no que pensar. Permitir que seu propósito se dissolva em distrações. Inscrever-se significa ter um refúgio, onde você lembrará que o foco se treina, que a serenidade se constrói e que sua dignidade começa em como usa sua atenção. Se você reconheceu em si essas fugas, não as ignore. A dispersão não se vence com boas intenções, vence-se com decisões. Esta é uma delas. Faça isso agora. Inscreva-se. Porque cada episódio pode ser justamente aquela palavra, aquela estratégia,
aquele ensinamento que evite que você volte a se perder no ruído. Sua vida não foi feita para se diluir em distrações, mas para se concentrar no essencial e viver com clareza e virtude. Sexto segredo estoico: retire fricções visíveis. A maioria das nossas distrações não nasce de grandes crises, mas de pequenas fricções cotidianas que parecem insignificantes e, no entanto, minam a constância. Um celular sobre a mesa, uma pilha de papéis misturados, uma escrivaninha abarrotada, uma cadeira desconfortável. Cada elemento fora do lugar é um convite ao desvio. Os estoicos insistiam na importância da preparação para a virtude. Assim como o soldado limpa sua espada antes da batalha, quem busca proteger sua atenção deve limpar o campo onde trabalha. Eliminar fricções visíveis não é perfeccionismo, é estratégia. Significa antecipar quais coisas o distraem ou cansam e retirá-las antes que se transformem em obstáculos. O celular é o maior ladrão de foco da nossa época. Mesmo em silêncio, sua simples presença no campo visual ativa a mente. Estudos modernos mostram que basta tê-lo sobre a mesa para que sua atenção se fragmente. Por isso, o conselho é radical e sóbrio. Guarde-o em outro cômodo, coloque-o fora da vista. Ao fazer isso, você não está se castigando, está liberando espaço mental. Epicteto ensinava que não somos perturbados pelas coisas, mas pela opinião que temos delas. Seu celular não é em si um inimigo, mas a interpretação que você lhe dá como fonte de imediatismo o transforma em ameaça. Mude a interpretação com um gesto físico. Retire-o do seu campo visual. O mesmo ocorre com a desordem física. Cada objeto desnecessário à vista é um lembrete silencioso de algo pendente. Uma conta não paga, um livro pela metade, uma ferramenta fora do lugar. Todos gritam em silêncio, exigindo atenção. Marco Aurélio pedia para simplificar a vida e mantê-la de acordo com a natureza. Uma mesa limpa, um espaço organizado, um ambiente sóbrio facilitam a concentração porque reduzem os estímulos que competem pela sua mente. Não se trata de estética, trata-se de higiene mental. Organizar seu espaço é organizar seu interior. A preparação de materiais também é eliminar fricções. Se você vai escrever, deixe o documento aberto e as anotações à mão. Se vai treinar, deixe a roupa e os sapatos prontos. Se vai cozinhar, prepare os ingredientes. Cada minuto gasto procurando o que falta é uma fenda por onde escapa a energia. Sêneca advertia que desperdiçamos muito tempo em ninharias. Prevenir essas perdas é um ato de respeito com a própria jornada. Um começo fluido reforça a constância. Um começo confuso a corrói. A cadeira desconfortável, a luz inadequada, o ruído desnecessário são fricções que não se percebem de imediato, mas desgastam com o tempo. Ao cuidar do seu entorno físico, você não está sendo delicado, está sendo estrategista. Um corpo desconfortável gera uma mente inquieta. O estoicismo não é indiferença ao físico, é uso racional do físico. Se você pode melhorar seu ambiente para sustentar melhor sua virtude, faça-o. Eliminar fricções visíveis é cultivar o terreno para que a semente do foco cresça sem ervas daninhas. Convém também revisar seus ambientes digitais. Ícones de aplicativos dispersos, abas demais abertas, arquivos sem classificar. Tudo isso são fricções invisíveis que se tornam visíveis quando você tenta se concentrar. Feche, organize, simplifique. Deixe na tela apenas o que corresponde ao bloco atual. Cada clique desnecessário alimenta a dispersão. A sobriedade digital faz parte da sobriedade estoica. Você não precisa enfeitar sua área de trabalho virtual com estímulos brilhantes. Precisa de clareza, e a clareza se alcança eliminando o supérfluo. Este segredo também ensina a importância dos rituais prévios. Antes de iniciar um bloco, dedique alguns minutos para retirar o que não pertence ao presente. É um ato de limpeza simbólica e prática. Assim como os antigos acendiam lâmpadas antes da noite para iluminar a casa, você pode acender seu bloco retirando o que sobra. A repetição desse gesto educa sua mente. Cada vez que você limpa, sua atenção entende que chegou o momento de trabalhar com serenidade.
Haverá quem diga que esse cuidado é exagero, que o importante é a força de vontade e não o ambiente. Mas os estoicos eram realistas. Reconheciam que a alma é influenciada pelo que a rodeia. Não basta ter vontade, é preciso facilitá-la. Marco Aurélio escrevia que é insensato irritar-se com a figueira porque dá figos. Do mesmo modo, é insensato irritar-se consigo mesmo por se distrair se a mesa está cheia de armadilhas. Mude o ambiente, e a mente terá menos motivos para se desviar. Eliminar fricções visíveis não garante perfeição, mas multiplica suas chances de êxito. Permite gastar energia no que importa e não em resistir a tentações. Com o tempo, você descobrirá que a serenidade não surge apenas de grandes decisões filosóficas, mas dessas pequenas correções materiais. Um celular fora da vista, uma mesa limpa, um ambiente preparado. Detalhes humildes que sustentam a grandeza do seu propósito. Sêneca lembrava que a vida feliz não depende da abundância, mas da ordenação da alma. E essa ordenação começa retirando o que sobra. Faça deste segredo um hábito diário. Antes de iniciar qualquer tarefa importante, olhe ao redor e pergunte-se: que fricção posso eliminar agora mesmo? Faça isso sem demora. Esse gesto repetido se transforma em disciplina e a disciplina em caráter. Com o tempo, seu entorno será um aliado e não um obstáculo, e sua mente estará mais livre para se dedicar ao que realmente importa. Nisso consiste a sabedoria estoica aplicada. Reconhecer que até os detalhes materiais, bem cuidados, são ferramentas para viver com dignidade e foco. Sétimo segredo estoico: linguagem de ação. A linguagem que usamos todos os dias não apenas descreve nossa realidade, também a cria. As palavras com que definimos nossas tarefas, compromissos e intenções determinam em grande parte a qualidade da nossa ação. Dizer, um dia farei isso, não é o mesmo que dizer, hoje escreverei esta página. Dizer, tenho que organizar minha vida, não equivale a dizer, esta tarde ligarei para resolver essa dívida pendente. A linguagem de ação é concreta, direta, sem adornos que adiem o inevitável. Os estoicos sabiam disso. A virtude não é teoria, é praxis. Marco Aurélio insistia em não perder tempo discutindo o que é o bem, mas em praticá-lo. Assim também, nossa mente deve aprender a falar em verbos que impliquem movimento real. Um erro frequente é envolver nossas tarefas em palavras nebulosas. Falamos em começar um projeto, me organizar melhor, ser mais produtivo. São expressões abstratas que nos fazem sentir ocupados, mas não nos levam a lugar algum. A linguagem de ação exige substituí-las por verbos concretos: redigir, limpar, entregar, enviar, gravar, estudar, treinar. Epicteto ensinava que não controlamos a fama nem o reconhecimento, mas controlamos o ato de nos esforçarmos no que depende de nós. Nomear com precisão essas ações é lembrar à mente o que realmente está sob nosso poder. Sêneca lamentava que muitos se perdem em planos grandiosos enquanto negligenciam o que podem fazer no presente. E tinha razão. Enquanto sonhamos com metas abstratas, a vida passa. A linguagem de ação corta essa ilusão. Não diz, um dia viajarei para escrever um livro. Diz, hoje escreverei 3 páginas. Não diz, quero melhorar minha saúde. Diz, amanhã às 8 sairei para caminhar 30 minutos. Quando a linguagem se concretiza, a ação se torna inevitável. As palavras deixam de ser fumaça e se transformam em degraus. Este segredo também treina a relação entre mente e corpo. Quando sua mente formula verbos concretos, seu corpo entende o que deve fazer. A ambiguidade gera paralisia, a precisão gera movimento. Pense na diferença entre dizer, preciso organizar meu trabalho, e dizer, abrirei a pasta, classificarei os documentos e enviarei os 3 mais urgentes. No primeiro caso, sua mente se afoga na vagueza. No segundo, encontra a direção clara. Marco Aurélio repetia que a perfeição de cada homem está em realizar a tarefa presente com justiça, atenção e sem distração. Nomear a tarefa com verbos concretos é a primeira forma de prestar atenção.
Para cultivar essa linguagem, mantenha um registro escrito. Antes de cada jornada, formule suas ações em uma lista de verbos. Não diga, melhorar meu relacionamento com a equipe. Diga, convidarei Pedro para conversar e esclarecer o pendente. Não diga aprender inglês. Diga, hoje estudarei 20 minutos do capítulo 2. Não diga, cuidar da minha saúde. Diga, comprarei frutas frescas esta tarde. Essa prática, repetida todos os dias, educa sua mente a pensar em concreto, e quando você pensa em concreto, agir se torna muito mais simples. A linguagem de ação também é remédio contra a procrastinação. A mente adia o que não entende com clareza. Se seu objetivo é vago, seu cérebro encontra desculpas para adiá-lo. Em contrapartida, quando você diz, escreverei a introdução do relatório, a resistência diminui porque a tarefa é visível e alcançável. Epicteto afirmava que a dificuldade não está nas coisas, mas em nossa opinião sobre elas. Ao traduzir cada tarefa em um verbo claro, você transforma algo inatingível em algo administrável. O grande se torna pequeno, o impossível se torna possível. Não esqueça que essa linguagem também molda suas emoções. Dizer devo carrega peso e culpa. Dizer escolho carrega liberdade e dignidade. Dizer quero tentar abre a porta à dúvida. Dizer vou fazer abre a porta à ação. Sêneca aconselhava viver como se cada dia fosse uma vida completa. Que vida você quer viver hoje? Uma de tentativas difusas ou uma de ações concretas? A escolha se reflete nas palavras que você escolhe para falar consigo mesmo. Haverá quem ria dessa disciplina, chamando-a de obsessão por detalhes. Mas a vida é feita de detalhes. Nenhum grande projeto foi construído sem pequenos verbos repetidos com constância. Escrever, corrigir, enviar, construir, falar. A grandeza é o resultado de 1000 verbos humildes. E cada vez que você escolhe falar em verbo concreto, você se aproxima dessa grandeza. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que não devia viver como se tivesse 10.000 anos pela frente, mas aproveitar cada momento como um presente. Aproveitar significa agir, e agir começa por nomear a ação. Com o tempo, você descobrirá que sua mente começará a rejeitar as vaguezas. Já não tolerará expressões como um dia ou talvez depois. Você começará a traduzir automaticamente seus desejos em ações concretas. Essa tradução constante é a base da transformação. E quando olhar para trás, verá que sua vida não mudou de repente, mas porque todos os dias você falou em uma linguagem que o obrigava a agir. Essa linguagem, humilde mas firme, terá construído seu caráter e sua obra. O segredo da linguagem de ação é, em última instância, um segredo de dignidade. Não se trata de produtividade por si só, mas de honrar sua palavra. Se o que você diz é vago, sua vida será vaga. Se o que você diz é claro, sua vida será clara. Sêneca resumiu com crueza. Não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Não desperdice seu tempo em palavras vazias. Preencha-o com palavras que se transformem em atos. Fale em verbo e sua vida será ação. 8º segredo estoico: ensaiar o obstáculo. O ser humano costuma viver como se os dias fossem estradas livres, sem buracos nem desvios. Prometemos cumprir tarefas, manter hábitos, alcançar metas, e fazemos isso sob a ilusão de que nada se interporá no caminho. Mas a realidade é outra. Interrupções, imprevistos, cansaço, emoções que irrompem, mensagens urgentes, pequenos acidentes que alteram a agenda. O segredo estoico para não ficar desarmado consiste em ensaiar o obstáculo antes que ele apareça. Não é pessimismo, é sabedoria. Marco Aurélio iniciava suas manhãs lembrando-se de que encontraria pessoas ingratas, egoístas, injustas, e que seu dever não era se surpreender, mas permanecer conforme a razão. Essa prática é um ensaio antecipado. Ao prever a dificuldade, você a vive com menos sobressalto. Ensaiar o obstáculo significa dedicar alguns minutos para imaginar o que pode interrompê-lo hoje e decidir de antemão como responderá. Se você sabe que seu ambiente é barulhento, prepare fones de ouvido ou busque um lugar mais tranquilo.
Se suspeita que seu chefe pedirá um relatório de improviso, defina como irá atendê-lo sem trair seu bloco principal. Se conhece sua própria tendência a abrir redes sociais, decida agora o que fará quando surgir o impulso. Talvez levantar os olhos, respirar e voltar à tarefa. A chave é não chegar nu à batalha. Epicteto advertia que não devemos esperar que as coisas aconteçam como queremos, mas querer que aconteçam como acontecem. Ensaiar o obstáculo é essa preparação mental. Aceitar que ele virá e escolher como atravessá-lo. O poder dessa prática está na serenidade que ela concede. Quem não ensaia vive na ilusão de controle absoluto e se quebra no primeiro desvio. Quem ensaia sabe que o dia nunca será perfeito e, ao prevê-lo, fortalece a paciência. Sêneca dizia que quem sofre antes do tempo sofre 2 vezes. O ensaio não é sofrer antecipadamente, é treinar a resposta para que a dor seja menor. É como o navegante que estuda os ventos antes de zarpar. Não pode dominá-los, mas pode ajustar suas velas. Na vida moderna, os obstáculos mais comuns são as interrupções tecnológicas. Notificações, e-mails, mensagens que aparecem quando menos se espera. Ensaí-los significa reconhecer que chegarão e não se indignar quando aparecerem. Decida o que fará, talvez desligá-los, talvez responder apenas em janelas fixas, talvez anotar em um caderno para não perder a ideia e continuar trabalhando. O mesmo ocorre com as emoções. Haverá dias de tristeza, de cansaço, de irritação. Ensaiar essas emoções significa aceitá-las como parte da jornada e prever uma forma de acompanhá-las sem ceder o leme. Marco Aurélio lembrava-se de que a dor física ou emocional não deve destruir a dignidade, porque a alma continua sendo livre. O ensaio também fortalece a resiliência a longo prazo. Quando você enfrenta um grande projeto, sabe que não será um caminho reto. Haverá fracassos, críticas, perdas. Quem não ensaia esses cenários, desiste no primeiro golpe. Quem os ensaia em contrapartida não se surpreende. Esperava o obstáculo e o recebe como parte do treinamento. Epicteto dizia que cada dificuldade é uma ocasião para exercitar a virtude. Ensaiar o obstáculo é decidir de antemão qual virtude você praticará quando ele aparecer. Paciência, temperança, coragem, justiça. Assim, o tropeço se transforma em oportunidade de crescimento. Você pode praticar esse segredo de maneira escrita. Todas as manhãs, anote 3 possíveis obstáculos do dia. Em seguida, escreva uma resposta sóbria para cada um. Não é preciso dramatizar, basta prever. Se depois o obstáculo chegar, você já tem um plano. E se não chegar, terá fortalecido sua preparação. É um exercício que educa a mente a não fugir diante da dificuldade, mas a recebê-la com calma. Com o tempo, sua vida se enche de menos surpresas e de mais serenidade, porque nada mais o pega completamente desprevenido. Haverá quem critique essa prática como um excesso de controle ou um hábito negativo. Mas os estoicos não buscavam controlar tudo, buscavam aceitar o inevitável com dignidade. Ensaiar o obstáculo não significa se obcecar, significa libertar-se do espanto ingênuo. Quando a dificuldade chega, você já não reage com queixa nem com fúria, reage com sobriedade. É como se a mente dissesse: já te esperava, obstáculo, e já decidi como responder. Essa simples virada reduz a carga emocional e preserva seu foco. Com a repetição, o ensaio se converte em caráter. A pessoa que todos os dias ensaia seus obstáculos desenvolve uma calma serena que os outros percebem. Enquanto uns se alteram no primeiro contratempo, você continua trabalhando. Enquanto uns se enredam em discussões inúteis, você prossegue. Enquanto uns desistem, você persevera. E não o faz porque é de pedra, mas porque se preparou. A previsão estoica o torna mais humano, não menos. Permite-lhe sustentar sua dignidade em meio à tempestade. Quando olhar para trás, descobrirá que sua vida não se definiu pela ausência de obstáculos, mas por como você os enfrentou. Ensaí-los não elimina a dificuldade, mas elimina a surpresa paralisante.
Transforma você em alguém que caminha com calma, mesmo quando o chão se torna pedregoso. E esse é o coração da filosofia estoica. Viver não na espera de um caminho sem buracos, mas na certeza de que cada buraco pode ser uma oportunidade de virtude. Nono segredo estoico: fechamento com evidência. O dia não termina quando a luz se apaga nem quando você fecha o último aplicativo na tela. O dia termina quando você o encerra com um ato consciente. Os estoicos eram mestres nessa prática: revisar, refletir, aprender e soltar. Sêneca aconselhava todas as noites examinar a alma, repassar o que se fez, o que se omitiu e o que poderia ter sido feito melhor. Esse exame não era um castigo, mas uma forma de encerrar o dia com dignidade. O fechamento com evidência consiste em registrar de maneira concreta o que você alcançou, o que ficou pendente e qual será a próxima ação. É deixar rastros tangíveis do seu esforço, não confiá-lo à memória difusa. Anotar seus avanços transforma o invisível em visível. Escrever: hoje terminei o relatório. Hoje dediquei 60 minutos de concentração plena. Hoje conversei com serenidade em meio ao conflito. Mostra à sua mente que o esforço não se evaporou, que existe prova da sua constância. Marco Aurélio escrevia em suas meditações como quem deixa registro para si mesmo do que aprendeu no dia. Suas anotações diárias cumprem a mesma função, tornam tangível a virtude exercida. Não importa o quão pequenas pareçam suas ações, quando você as registra, elas revelam um caminho sólido. O fechamento também inclui anotar a próxima ação. Muitas vezes carregamos ansiedade porque não sabemos como retomar amanhã o que deixamos inconcluso hoje. Ao escrever um passo concreto para continuar, você alivia essa carga. Enviar o rascunho ao cliente. Revisar o capítulo 3. Ligar para João para definir o acordo. Essas frases liberam a mente da obrigação de lembrar e lhe dão descanso. Epicteto ensinava que devemos cuidar de nossa parte racional e não sobrecarregá-la com o que não lhe corresponde. Apontar a próxima ação é um ato de compaixão com a mente. Não se trata de elaborar longos relatórios nem de redigir páginas inteiras. Basta um caderno simples ou um documento breve. A chave é a constância. Todas as noites, antes de dormir ou ao finalizar a jornada de trabalho, dedique alguns minutos para escrever. O hábito não apenas cria um arquivo da sua vida, também constrói confiança na sua palavra. Você vê com seus próprios olhos que avança, que cumpre, que volta a tentar. Essa evidência escrita combate a ilusão de estagnação, porque a mente, sem registros, exagera fracassos e minimiza conquistas. O papel, em contrapartida, guarda a proporção real. O fechamento com evidência também é uma oportunidade de gratidão. Você pode anotar não apenas o que fez, mas também o que recebeu, uma conversa que o enriqueceu, um momento de calma, uma lição aprendida. Marco Aurélio, em meio a guerras e tensões, agradecia a seus mestres, a seus familiares, àqueles que o haviam instruído em virtudes. Você também pode encerrar o dia agradecendo pelo que o sustentou. Essa gratidão escrita ensina a não dar como garantidos os pequenos bens cotidianos. Haverá noites em que você sentirá cansaço e tentação de pular o registro. Mas lembre-se de que os estoicos viam na disciplina cotidiana a base do caráter. Você não escreve para se exibir nem para cumprir um ritual vazio, escreve para treinar a mente na constância. Cada linha deixada é uma pedra no edifício da sua integridade. E com o passar do tempo, você terá um arquivo que mostrará não apenas o que conquistou, mas também como cresceu. Essa evidência se converte em espelho da sua transformação. O fechamento consciente também evita que você carregue a jornada inconclusa para o dia seguinte. Quando não fecha, sua mente rumina pendências durante toda a noite, interfere no descanso e corrói sua energia. Em contrapartida, quando escreve a próxima ação, sua mente descansa com confiança. Sabe que o assunto está registrado e poderá retomá-lo com clareza. Dormir com a consciência tranquila não significa não ter tarefas, significa tê-las colocado em ordem. Sêneca dizia que quem prepara sua alma a cada noite não teme o amanhã. Esse é o fruto do fechamento com evidência.
serenidade ao finalizar. A prática, repetida todos os dias, também ensina a medir o progresso com sobriedade. Nem sempre você avançará em grandes conquistas, mas sempre haverá uma ação concreta para reconhecer. Mesmo em jornadas difíceis, você pode escrever: hoje resisti sem reclamar. Hoje voltei ao foco depois de me distrair. Hoje descansei com intenção. Essas notas, humildes mas reais, sustentam a confiança no processo. O progresso nem sempre se mede em metros. Às vezes, se mede em passos breves que somam distância. Ao longo dos meses, você descobrirá que o fechamento com evidência se converte em um diário de dignidade. Não é um registro de produtividade, é um testemunho de coerência. Você vê seus erros e aprende com eles, vê seus avanços e se fortalece com eles. É um espelho sóbrio que lembra quem você é e quem está escolhendo ser. Marco Aurélio não escrevia para a posteridade, escrevia para corrigir-se e sustentar-se a si mesmo. Faça o mesmo. Escreva para honrar seu caminho. Encerre o dia com evidência e você o encerrará com paz. Não deixe sua jornada se diluir no nada. Dê-lhe forma com palavras. Que todas as noites seu caderno seja testemunha do seu esforço. Que cada anotação, por menor que seja, lembre-lhe que você viveu com intenção. E que ao despertar, a primeira ação encontre continuidade no que deixou escrito. Assim, dia após dia, sua vida deixará de ser uma sucessão caótica e se converterá em uma obra consciente. Porque o verdadeiro fechamento não é apagar a luz, é acender a clareza interior. 10º segredo estoico: recompensa virtuosa. A mente humana precisa de alento e o corpo precisa de pausas. Não somos máquinas capazes de funcionar em modo contínuo sem descanso, e fingir o contrário leva ao esgotamento e à frustração. A verdadeira arte não consiste em negar a necessidade de recompensa, mas em escolher recompensas que reforcem a virtude em vez de enfraquecê-la. Por isso, este segredo ensina a premiar o foco com descansos conscientes e com gestos que alimentam a vida em vez de consumi-la. A dopamina barata está em toda parte. Telas que deslizam sem fim. Doces imediatos, distrações que prometem alívio e entregam vazio. A recompensa virtuosa, em contrapartida, não intoxica nem dispersa, reconecta, restaura, renova. Imagine terminar um bloco de trabalho profundo. Seu impulso natural pode ser abrir redes sociais, comer algo sem fome, revisar notificações. É o que o mundo moderno lhe oferece como prêmio imediato. Mas essas recompensas corroem o músculo do foco porque o associam a fugas rápidas. Em vez disso, você pode escolher caminhar alguns minutos ao ar livre, beber água com calma, respirar conscientemente, ouvir música serena ou simplesmente olhar para o céu. Pequenos gestos que restauram sem roubar energia. Marco Aurélio retirava-se com frequência para contemplar a natureza, mesmo em meio a campanhas militares, para recuperar clareza. Essa é a essência da recompensa virtuosa, não escapar, mas voltar a enraizar-se. Sêneca advertia que os prazeres sem medida acabam tornando-se correntes. O descanso que deveria ser alívio transforma-se em dependência quando o buscamos em excessos. Comer sem controle, consumir horas de lazer passivo, entregar-se à distração interminável. Essas são recompensas que parecem dar, mas terminam tirando. A recompensa virtuosa, em contrapartida, mantém proporção. Não precisa ser longa nem espetacular, basta que seja consciente e de acordo com seu propósito. 15 minutos de caminhada podem revitalizar mais do que 2 horas de consumo digital. A medida não está na quantidade, mas na qualidade da atenção com que você vive esse descanso. Escolha recompensas que reforcem sua identidade. Se você está cultivando disciplina, premie seu esforço com um momento de calma em silêncio. Que o lembre de que seu valor está em ser dono de si mesmo. Se está fortalecendo vínculos, premie o bloco cumprido compartilhando uma conversa significativa. Se trabalha com criatividade, presenteie-se com um breve momento de contemplação estética. Um poema, uma pintura, uma melodia. Epicteto ensinava que a liberdade consiste em escolher o que está em seu poder. Também está em seu poder escolher recompensas que não o arrastem, mas que o fortaleçam.
Com o tempo, sua mente começará a associar o foco a uma cadeia de experiências positivas e sóbrias. Você trabalhará com atenção, encerrará um bloco e receberá um descanso que não destrói o que foi conquistado, mas multiplica. Essa associação cria um ciclo virtuoso. Você não precisará se castigar para se concentrar, nem se forçar com violência. Saberá que do outro lado do esforço o espera uma pausa digna. Essa dignidade alimenta a constância muito mais do que qualquer chicote interno. A disciplina floresce quando vem acompanhada de cuidado, não quando se sustenta apenas em rigor. A recompensa virtuosa também educa a relação com o prazer. Os estoicos não negavam o prazer, mas o colocavam em seu devido lugar. Marco Aurélio apreciava conversas, Sêneca valorizava a amizade, Epicteto encontrava alegria no ensino. O problema não é o prazer, mas o prazer sem medida que escraviza. Ao praticar recompensas sóbrias, você aprende a saborear sem apegar-se, a desfrutar sem depender. E assim descobre que o verdadeiro descanso não está em perder-se, mas em encontrar-se. Haverá dias em que a tentação de recompensas vazias será forte. Você dirá, eu mereço, depois de um esforço, e recorrerá ao mais imediato. Não se castigue, mas também não se engane. Reconheça a tentação e redirecione-a. Pergunte-se, o que me dará energia em vez de roubá-la? O que me fará sentir mais livre e não mais preso? Essa simples reflexão muda a escolha, e cada escolha reforça seu caráter. A recompensa virtuosa é uma decisão diária de dignidade. Com os meses, essa prática transforma a textura da sua vida. Seus descansos deixam de ser fugas e tornam-se raízes. Seu corpo e sua mente recuperam-se de maneira mais profunda. Sua energia deixa de oscilar em picos e quedas e torna-se estável. E o mais importante, você recupera a alegria sóbria de viver, a que não depende de estímulos artificiais, mas da consciência plena. Sêneca afirmava que a maior alegria provém da tranquilidade da alma. Essa tranquilidade também se cultiva na forma como você descansa e no que escolhe como recompensa. Ao olhar para trás, você descobrirá que não apenas trabalhou com foco, mas também descansou com virtude, que sua vida se encheu de pausas pequenas, mas luminosas, que sua atenção não se quebrou em 1000 fragmentos, mas se sustentou em ciclos saudáveis. E compreenderá que o segredo não estava em eliminar a necessidade de descanso, mas em honrá-la da maneira correta. A recompensa virtuosa é a outra face do foco. Sem ela, a disciplina se esgota. Com ela, a disciplina se converte em alegria constante. O silêncio depois do ruído. Você chegou ao final destes 10 segredos e sente isso em seu interior. Não foram simples conselhos, foram um convite para reconquistar sua vida. Cada segredo foi um lembrete de que o foco não é uma técnica passageira, mas a medula de sua dignidade. Você comprovou que o dia pode ser vivido de duas maneiras, como um animal que reage a cada estímulo ou como um ser humano que escolhe, com calma e clareza, o que merece sua atenção. Essa escolha define seu destino. Marco Aurélio escreveu com firmeza: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E seus pensamentos dependem daquilo a que você decide dar entrada. Olhe para trás por um instante e recorde o que atravessou comigo nesta jornada. Você aprendeu que começar o dia com um propósito antes de acender a tela muda a textura da jornada. Descobriu que um compromisso inegociável sustenta a coluna do seu tempo. Compreendeu que as fronteiras temporais protegem sua concentração como muralhas firmes. Explorou o poder do ritual de transição, aquela respiração breve que transforma a dispersão em presença. Entendeu que a custódia das entradas não é isolamento, mas soberania. Viu que tirar fricções visíveis transforma seu entorno em aliado. Experimentou como a linguagem de ação converte vaguidões em movimento real. Ensaiou obstáculos antes que chegassem, ganhando firmeza. Encerrou a jornada com evidência para não deixá-la inconclusa. E terminou premiando-se com recompensas virtuosas, que não rompem sua disciplina, mas a honram.
Tudo isso entrelaçado forma uma filosofia prática para proteger sua mente em um mundo projetado para quebrá-la. Agora imagine o contrário: levantar-se a cada dia sem intenção, ceder seu primeiro olhar à tela, permitir que qualquer mensagem ou rumor o arranque do caminho, correr atrás de urgências alheias, terminar exausto sem saber em que gastou suas horas, dormir com a sensação de ter estado vivo e, no entanto, não ter vivido nada próprio. Esse é o destino de quem não protege seu foco, um dia após o outro que se dissolve em ruído até que a vida inteira se torne ruído. Sêneca advertiu com clareza: não é que tenhamos pouco tempo, é que o desperdiçamos no que não importa. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque algo em seu interior se rebelou contra essa escravidão invisível. Porque sabe que não veio ao mundo para ser refém de notificações nem para entregar suas melhores horas ao trivial. Você veio para cultivar caráter, para dar forma à sua alma, para viver com direção. E cada segredo que ouviu é uma arma contra a dispersão, uma bússola para sua jornada, um convite para recuperar o que já é seu tempo, sua mente, sua dignidade. Mas ouça bem, este caminho não se sustenta na solidão. O ruído do mundo é forte demais para enfrentá-lo sem lembretes constantes. Por isso lhe falo com franqueza: inscreva-se neste podcast. Não o faça como quem aperta qualquer botão. Faça-o como quem firma um pacto consigo mesmo. Esse gesto será sua âncora. A cada semana você terá aqui um lembrete, uma voz que o trará de volta ao centro quando a maré tentar arrastá-lo. Inscrever-se é decidir que sua vida não continuará governada pela inércia. É estender um fio que semana após semana reforça sua liberdade. Imagine, cada episódio será como um companheiro que aparece em sua jornada e lhe lembra que você pode voltar a respirar, que pode escolher, que pode focar. Você não encontrará frases vazias nem distrações disfarçadas de ajuda. Encontrará ferramentas concretas, princípios atemporais, a sabedoria de Marco Aurélio, de Sêneca, de Epicteto, traduzida para a sua vida diária. Essa é a promessa. Não ruído, mas clareza. Não evasão, mas prática. Não teoria, mas virtude encarnada. Talvez você pense: posso tentar sozinho. E sim, pode. Mas pergunte a si mesmo: quanto lhe custou sustentar o foco sem apoio? Quantas vezes jurou mudar e o ruído voltou a vencer? A inscrição é sua maneira de dizer basta. É sua forma de blindar seu caminho com lembretes constantes, de cercar-se de disciplina e não de distração. Ninguém constrói seu caráter em isolamento total. Até os estoicos escreviam para si mesmos, como Marco Aurélio em suas meditações, para ter um companheiro de viagem. Aqui você terá esse companheiro a cada semana, em seu ouvido e em sua consciência. Não se inscrever significa voltar ao ciclo de sempre. Começar motivado, distrair-se poucas horas depois. Chegar à noite com sensação de vazio, repetir. Inscrever-se significa dar um passo firme, assegurar-se de que a voz do estoicismo, a voz do foco, a voz da clareza estará presente quando mais precisar. É escolher não apenas ouvir uma vez, mas treinar-se constantemente. Faça isso agora, não amanhã, não depois, não quando tiver tempo. O tempo nunca sobra, ele sempre escapa. E essa é a armadilha que o mantém estagnado. Faça enquanto sua mente está desperta, enquanto sua alma ainda arde com a verdade do que ouviu. Inscreva-se e comprometa-se com uma vida em que cada dia se abra com propósito e se feche com evidência, em que suas recompensas não sejam correntes, mas fontes de liberdade, em que o ruído não roube mais sua vida. Porque, no fim, proteger seu foco não é um conselho, é uma forma de existir. Inscrever-se é proclamar que sua existência não será fragmentada pelo trivial, mas será um fio contínuo de clareza, disciplina e dignidade. Esse fio, reforçado semana após semana, pode sustentá-lo em meio ao caos. Não duvide mais. O silêncio depois do ruído começa com uma decisão. Faça a sua agora. Inscreva-se, proteja seu foco, proteja sua vida. Sua voz é essencial aqui.
Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é. Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.